Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No episódio de hoje, vamos mergulhar no fascinante e complexo mundo da relação entre genética e obesidade. Será que o nosso peso é realmente determinado pelos nossos genes? E caso seja, como podemos utilizar esse conhecimento para controlar nosso peso e melhorar nossa saúde? Vamos analisar as descobertas científicas e entender como a genética e o ambiente atuam juntos na obesidade. Portanto, fiquem ligados e vamos começar essa jornada. Quando a questão é a origem da obesidade, um mistério surge. Seria a obesidade hereditária? Adiante, analisaremos o papel dos genes no peso corporal e a probabilidade de desenvolver obesidade. Além disso, abordaremos algumas das conclusões científicas que corroboram a conexão entre genética e obesidade. Com efeito, é quase impraticável especificar uma única razão para alguém ganhar peso e tornar-se obeso. Entretanto, é incontestável que a genética figura como um dos possíveis fatores desencadeantes da obesidade. Estudos em curso sobre a interação entre genética e obesidade revelam que os genes podem afetar a quantidade de alimento que se consome em uma refeição, a sensação de saciedade experimentada, o prazer proporcionado por determinados alimentos, a energia necessária para funções vitais do organismo, como respirar ou fazer circular o sangue, o modo e local em que o corpo armazena calorias excedentes na forma de gordura. Da mesma forma que os genes determinam a cor dos olhos, também podem predeterminar a propensão a ganhar peso ou desenvolver obesidade. Embora os genes sejam centrais na obesidade, surge a pergunta se a genética está tão intrinsecamente relacionada à obesidade. Por que parece que atualmente mais pessoas são afetadas por ela? Afinal, há um século, a obesidade era pouco frequente. Seria realmente hereditária? Nossos genes não mudaram substancialmente nos últimos 100, ou mesmo 100 mil anos. Contudo, nosso ambiente sim. Como afirmou o geneticista Francis Collins, a genética carrega a arma, e o ambiente puxa o gatilho. Isso significa que fatores genéticos e ambientais não atuam isoladamente, mas sim interagem entre si para gerar um resultado. Atualmente, vivemos em um contexto distinto das pessoas de um século atrás, convivendo com diferentes tipos de estresse, alimentação e tecnologia. O mundo moderno interage com nossos genes, como consequência, temos a obesidade. Para compreender a relação entre genética e obesidade, imaginemos dois recipientes de tamanhos diferentes, um com capacidade para 5 litros e outro para 50 litros. Ambos são deixados na chuva durante a noite, pela manhã, estão cheios de água. Ao observar os recipientes, percebemos que o maior contém mais água que o menor. Naturalmente, isso ocorre porque foi projetado para comportar mais água. Em outras palavras, tanto a composição genética, como o recipiente foi feito, quanto o ambiente, a chuva, são necessários para o desenvolvimento da obesidade. Em 1952, pesquisadores da Universidade de Michigan realizaram um estudo com 81 pares de gêmeos, medindo-os de várias maneiras, incluindo o comprimento do pé, do antebraço e até a altura do nariz. Tais medições permitiram aos cientistas determinar a probabilidade de que diferentes características fossem herdadas dos pais dos gêmeos, um conceito chamado herdabilidade. Entre todas as características medidas, descobriram que as que apresentavam a maior taxa de herdabilidade eram o peso corporal e a circunferência da cintura. Desde então, diversos estudos comparativos com gêmeos foram realizados, e os pesquisadores constataram que gêmeos idênticos, mesmo criados separadamente, apresentavam pesos similares. Isso indica que o ambiente em que se vive e as atividades realizadas não são os únicos fatores que influenciam o peso corporal. Na realidade, os genes possuem grande poder para determinar quanto alguém pesa. Juntos, esses achados fornecem evidências irrefutáveis de que a genética e a obesidade estão intimamente relacionadas.
Algumas estimativas sugerem que a obesidade é determinada entre 25% e 40% pela genética. Isso implica que os genes herdados dos pais podem aumentar o risco de desenvolver obesidade. Então, como utilizar essas informações sobre genética e obesidade no cotidiano, visto que não se pode alterar os próprios genes? Quanto mais se compreende sobre genética e obesidade, melhor informado estará para tomar decisões sobre como gerenciar seu peso. Por exemplo, poderá estar mais atento aos diferentes gatilhos do ambiente que podem levá-lo a comer mais ou aumentar o risco de desenvolver obesidade. Também é importante considerar que, devido à nossa genética individual e aos fatores de obesidade, podemos responder de maneiras distintas a diferentes tipos de tratamento. Estratégias e tratamentos que funcionam para uma pessoa podem não funcionar para outra. É por isso que cada indivíduo precisa de uma abordagem personalizada para controlar o peso. Bem, chegamos ao fim deste episódio sobre genética e obesidade. Esperamos que vocês tenham compreendido como essa relação é importante para o entendimento e controle do nosso peso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nossas próximas explorações no universo da saúde e bem-estar. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de tema para os próximos vídeos, deixe seu comentário abaixo. Obrigado por acompanhar e até a próxima! Small city thinking, I get why you left. Small-minded people sure know how to trick.